O Jornal da Educação desse dia 9 de fevereiro de 2021 destaca como primeira notícia o retorno das atividades educacionais presenciais em milhares de escolas. As escolas particulares, elas consolidaram durante esse período as suas sedes para receber de forma mais adequada os alunos. As escolas públicas ainda, dependendo do nível da escola, com mais dificuldade ou menos dificuldade pelas condições naturais e também por uma pressão por parte de professores para ter a continuidade do ensino remoto, sem a presencialidade, mas estamos aí com os alunos felizes retornando às escolas. O que tem que existir é naturalmente um cuidado e uma precaução muito grande por parte dos dirigentes, dos gestores educacionais quanto à condução desse processo, mas de uma forma concreta não se tem exatamente a dimensão de quantas escolas voltaram, qual o percentual de presença dos alunos nas escolas, mas é certo que tivemos uma boa quantidade de escolas já com as atividades presenciais. Naturalmente sempre tem os questionamentos, que o atendimento não foi tão bom, teve os cuidados que não foram tão amplos assim, mas tínhamos que passar por esse momento, como outros países também já passaram. É provável que algumas escolas vão ter que suspender atividades, algum aspecto de contaminação, mas tudo isso como aconteceu em outros países. Mas no Brasil foi um dos últimos países a retornar com as atividades presenciais. Em termos de tempo, segundo uma pesquisa da Unesco, o Brasil foi o país que mais demorou em termos de número de meses para o retorno à presencialidade. Mas vamos ver o tempo só que vai dizer isso. O ensino superior vai retornar um pouquinho mais à frente, a maioria das instituições vão iniciar depois teoricamente, do carnaval, que não vamos ter, mas traz dia 22 que é a tendência que temos o maior número de escolas de ensino superior com funcionamento. Universidades públicas não têm previsão desse retorno e vai acontecer de acordo com cada instituição. Uma segunda matéria que nós queremos registrar também foi a decisão do Supremo Tribunal Federal que beneficia todas as entidades filantrópicas. A Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino, que é a entidade máxima representativa do ensino privado brasileiro, ingressou com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo há alguns anos. O questionamento maior é quanto à obrigatoriedade de existir o registro no antigo Conselho Nacional de Serviço Social, hoje diluído entre os órgãos do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social, mas no sentido que essa legislação que exige, ela foi criada por uma lei ordinária, quando na realidade deveria ter sido por uma lei complementar. E o Supremo se debruçou bastante sobre esse aspecto, já vinha discutindo e tal, e houve decisão, inclusive agora a última decisão que ocorreu nesse dia 8, foi no sentido de que realmente o governo estava errado. E isso representa, segundo os cálculos, um prejuízo muito grande para o governo federal, mas no fundo não é um prejuízo. As instituições fazem um trabalho de complementação, de apoio, e naturalmente essas ações elas precisam ser reconhecidas. Então, isso ainda vai ser publicado, ainda vai ser esclarecido, mas é a decisão final que já vai se vislumbrando em termos de Supremo, onde mostra que todas as entidades sem fins lucrativos têm realmente o direito à imunidade, como já existe no imposto de renda, como já existe em outros tributos, mas para a cota previdenciária ainda a exigência era e continua sendo, nesse momento, que não foi ainda formalmente declarado a ilegalidade, mas continua sendo a obrigatoriedade do registro no Ministério da Educação para as entidades educacionais, na Secretaria de Regulação, para ter o SEBA, Certificado de Entidade Beneficente e de Assistência Social, mas está por pouco tempo. Então, quem está ainda com pendência vai resolver essa pendência a curto prazo, provavelmente nesse semestre ainda. Um outro ponto que nós queremos destacar também como matéria foi o Enem Digital. Foi uma
primeira experiência de Enem digital, muitas ausências, tudo, mas no resultado acho que valeu pela inovação. E isso é uma tendência natural, nós temos que avançar, não podemos ficar no Enem presencial, naquele modelo tradicional, e tivemos algumas falhas, mas isso é natural em todo o processo, no primeiro período, no primeiro dia, no segundo dia, mas tivemos aí um número razoável de alunos, mais de 20 mil alunos, que conseguiram finalizar e vão aproveitar esse modelo para que tenhamos em outros anos aí também as novas versões. Talvez até esse ano ainda, um momento extraordinário, porque muitos alunos faltaram e vai ter uma segunda chamada, vamos chamar em termos assim, e torcemos que corra tudo bem. Destacamos também dentro dessa série assuntos ligados à educação, ao MEC, o Ministério da Educação tem represado milhares de processos, mas na última sexta-feira editou 3 portarias ou 4 portarias com um volume imenso de reconhecimento de cursos, renovação e reconhecimento de cursos. Cada portaria, aproximadamente 1.600 cursos foram envolvidos. E tivemos aí, através de 4 portarias, uma soma de mais de 3.500 cursos que foram beneficiados por finalizar processos que se arrastavam há muito tempo, porque as instituições precisam do reconhecimento dos cursos, da renovação do reconhecimento, para os registros de diplomas. Mesmo tendo a legalidade, se você protocolou, está tudo certo, mas os conselhos regionais, especialmente, não reconhecem, não registram o registro profissional, a não ser com um diploma registrado, com um curso reconhecido. Isso foi uma leva que limpou o que poderíamos chamar muita prateleira virtual dentro do Ministério da Educação. O Ministério da Educação tem sido assim, tem dias que não sai absolutamente nada, tem dias que sai 4.000, 5.000 atos beneficiando ou não instituições, que também temos vários casos que foram casos de descredenciamento institucional. Isso nós vamos comentar um pouquinho mais à frente. Queremos destacar também que a CAPES anunciou, nesse período agora, as perspectivas para 2021. Então, a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Ensino Superior tem definido quais são as perspectivas para esse ano. E é interessante quem tem mestrado, doutorado, observar isso, porque permite uma visão geral de como estará a CAPES no decorrer desse ano, em termos de tendências. No âmbito do Congresso Nacional, estamos aí com a escolha das mesas diretoras da Câmara e do Senado, e também, consequentemente, das comissões, isso vai acontecer muito em breve, mas temos já um projeto de lei que foi apresentado no Senado que traz um enquadramento como crime de responsabilidade, aspectos voltados a um abandono da educação. Então, isso leva principalmente até a possibilidade de um impeachment em termos de qualquer dirigente, municipal, estadual, do Distrito Federal ou da presidência ou do governo federal, em função de fatos que são fatos que possam ser detectados como abandono. Então, esse projeto de lei já está tramitando, é um projeto de lei agora recente, apresentado esse ano por um senador, que coloca como riscos a saúde, a educação e cultura podem virar como um crime de responsabilidade. Então, envolve não só a educação, mas saúde e cultura. No âmbito também das entidades, nessa edição nós vamos destacar o trabalho feito pelo CREAD, que é o Consórcio Rede de Educação à Distância. É um consórcio que foi criado inicialmente num Congresso Mundial na Venezuela, reunindo entidades do Brasil, várias do Brasil, mas da América Latina naquele momento, Estados Unidos e Canadá, e acabou realmente sendo uma entidade que fortalecida. Hoje até alguns laços na Europa também existem, mas no Brasil ainda é tendo o funcionamento do CREAD. Mas o que é certo é que nós temos realmente um consórcio que é interessante para o desenvolvimento de projetos que são projetos interligados. Alguns países funcionam bem, outros países nem tanto, mas a entidade tem sede nos Estados Unidos, ela começou com o apoio do governo canadense
A sede é nos Estados Unidos, o próprio Instituto de Pesquisa e Administração da Educação integra esse trabalho, foi um dos fundadores, e nós temos realmente que enaltecer o trabalho feito pelo CREAD. E tem aí o link da entidade, pode ser analisado e visto os pontos positivos que existem no consórcio. E a última notícia que destacamos é uma notícia do Instituto que reapresenta à comunidade educacional um serviço, uma análise da situação, da regularidade das instituições perante o Ministério da Educação. Nós vimos, por exemplo, citamos na notícia anterior, que o Ministério da Educação editou vários atos de descredenciamento de instituição, penalização, descredenciamento, bloqueio, e é necessário que os dirigentes estejam atentos, porque você não pode ser surpreendido pelo diário oficial dizendo a sua instituição está travada, não pode apresentar cursos novos, não pode andar nada porque tem um ato vencido, ou tem uma pendência, uma denúncia que não foi finalizada, a avaliação. Então, esse trabalho é um trabalho que o Instituto tem feito de colaborar com as universidades, centros universitários e faculdades na revisão da sua situação. Como é que está a sua situação perante os órgãos oficiais, os órgãos governamentais, especialmente o Ministério da Educação. Então, tem um link, é uma consultoria, uma assessoria específica que o Instituto faz e que colocamos realmente destaque nessa edição. Estamos assim encerrando a nossa edição do Jornal da Educação desse dia 9 de fevereiro.